Graça e paz, amadas irmãs. Hoje eu queria deixar uma mensagem especial para as mulheres presbiterianas. Mas é lógico que, sendo uma mensagem baseada na palavra de Deus, vale para todas as mulheres cristãs. Neste domingo, nós comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1941, no primeiro Congresso Nacional das SAFs, realizado na Igreja Presbiteriana do Riachuelo, no Rio de Janeiro, ficou resolvido adotar o segundo domingo de fevereiro como Dia da Mulher Presbiteriana. Foi uma homenagem à dona Cecília Rodrigues Siqueira, que na época era secretária-geral do Trabalho Feminino e que aniversariava naquele dia. Por isso eu queria hoje, aproveitando essa data especial, segundo domingo de fevereiro, Dia da Mulher Presbiteriana, deixar uma mensagem para as minhas amadas irmãs. Então o nosso tema hoje é Mulheres Abençoadas e Abençoadoras. E eu queria ler um versículo no Salmo 67, diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amadas irmãs, esse texto muito me chama a atenção pelo seguinte: Deus nos abençoa para que sejamos abençoadoras de outras pessoas. As bênçãos de Deus não podem ter um fim em nós mesmos. E a SAF está cheia de mulheres abençoadas e abençoadoras. Eu tenho convivido com muitas, como secretário sinodal do Trabalho Feminino do Sino do Belo Horizonte. Tenho convivido com muitas mulheres abençoadas e abençoadoras. Mas eu queria destacar 3 mulheres na Bíblia que muito chamam a minha atenção. Então, nós vamos ver a primeira, está no livro de Juízes, Juízes 5, versículo 7. Queria destacar primeiro aqui, Débora. Diz assim o texto bíblico: Ficaram desertas aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Débora se destaca por ser abençoada e abençoadora na seguinte questão: abençoando através da oração. Era uma época muito difícil para o povo de Deus. O país estava desolado, sem alegria, entregue à idolatria. O líder da nação era negligente. E Débora se apresenta como mãe de Israel. Amados irmãos, veja bem um detalhe interessante. Muitos reclamavam, muitos murmuravam, muitos negligenciavam, muitos tinham motivos de sobra para não fazer nada. Mas Débora se apresenta como mãe de Israel. O que significa isso? Ela adotou a nação em oração. Débora vai mudar a história da nação baseada na sua dedicação à oração. Uma nação inteira transformada através da oração de Débora. Que as irmãs da SAF do nosso Brasil sejam mulheres abençoadas, mulheres de oração e abençoadoras para abençoar outras pessoas. Eu converti uma congregação, uma periferia em Belo Horizonte. Naquela época, uma mulher chamada Deucassi
no meio de tanta dificuldade, tantas crianças pobres, carentes, meninos de rua. Essa mulher, quando ainda não existia o Projeto Ana, eu converti em 1990, essa mulher adotou as crianças em oração. Muitas e muitas vezes eu vi aquela mulher chamada Deucassi de joelhos orando sozinha na igreja. E daquela igreja, além de muitos presbíteros e diáconos, do meio daquelas crianças saíram 6 pastores presbiterianos. Seja uma mulher abençoada em oração e que abençoa outras pessoas. A segunda mulher que muito me chama a atenção, que eu acho também uma mulher fantástica, Priscila. Em Romanos 16, versículo 3 e 4, fala um pouco sobre essa mulher. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também em todas as igrejas dos gentios. Paulo destaca o nome de Priscila, colocando o nome dela à frente do nome de outros homens. Por quê? Porque Priscila, ela se destaca nisso aqui, irmãs, abençoando com a própria vida. Aqui diz que os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Priscila tem muitas qualidades, mas eu queria destacar isso numa época em que as mulheres não apareciam. O nome de Priscila aparece à frente de outros homens porque ela deixou o comodismo, abriu mão da sua agenda, tinha disposição para sacrifício pelo Evangelho com a própria vida. Que você possa abrir mão das coisas deste mundo, minha querida e amada irmã, para fazer o Evangelho conhecido, avançar até os confins da terra. Priscila destaca porque ela se dispôs com a própria vida para ser uma mulher abençoada e abençoadora. A última mulher eu queria destacar, no meio de dezenas ou talvez centenas, talvez até milhares, é a mulher sunamita. Muito interessante. A mulher sunamita, nem nome a gente consegue identificar. Mas a história dela está no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10, é o que eu quero chamar a atenção, ainda que o texto seja um pouco mais longo. Diz assim a palavra de Deus: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Eliseu sempre passava por aquelas regiões, era caminho dele como profeta. O interessante é que essa mulher de Sunem, por isso chamada mulher sunamita, essa mulher não era do povo de Deus, não conhecia as leis do povo de Deus, não tinha comunhão com o povo de Deus, mas essa mulher se destaca pela sensibilidade que ela tem, imagino eu, ao Espírito Santo, e porque ela era uma mulher abençoada, materialmente falando, e resolve abençoar com seus próprios bens. Abençoada e abençoadora com seus próprios bens materiais. Uma mulher que é um verdadeiro mistério, não registra nome, não era do povo de Deus, não conhecia as leis do povo de Deus, não tinha comunhão com o povo de Deus, mas ela era hospitaleira, que é um mandamento divino. Ela era sensível ao Espírito Santo,
Apesar de toda a riqueza, ela era uma mulher humilde, simples, tinha discernimento do alto e ela percebe que aquele homem era um homem de Deus e resolve fazer um quarto para aquele homem de Deus, para que toda vez que ele passasse ali, pudesse retirar para aquele quarto. E naquele quarto, olha que interessante, ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. As coisas necessárias para o profeta, para o homem de Deus. E aí, eu queria até registrar aqui uma mulher fantástica, Dona Nilda Valverde, da Igreja Presbiteriana em Goiabeiras, presidente de SAF há muitos anos, tia da minha esposa, intercessora fiel minha, mas ela me destaca, me chama atenção toda vez que eu leio a história dessa mulher sunamita, me faz lembrar Dona Nilda Valverde. Ela comprou um sítio e no fundo do sítio mandou construir um quarto e falou comigo pessoalmente, ela e o esposo dela, presbítero Joabes, assim, Pastor Ronaldo, esse quarto é para você e sua família virem descansar quando estiver muito atarefado e precisando de renovar as forças físicas. Eu quero que vocês venham descansar nesse quarto. E ali ela colocou toda a mobília, televisão no quarto, né, e deixou ali. É lógico que várias outras pessoas têm acesso àquele quarto, mas ela me lembra isso. Abençoada e abençoadora com os bens materiais. Amadas irmãs da SAF, muitas de vocês têm sido abençoadas e muitas de vocês têm sido abençoadoras. Nesse dia especial, queria deixar o meu abraço carinhoso, as minhas orações, que você seja essa mulher abençoada por Jesus e abençoadora de outras pessoas. Que a graça seja com todas vocês.